Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos chegando ao final do nosso semestre e essa aula que eu deixei preparada para vocês, ela trata sobre a revisão dos conteúdos que serão importantes que vocês tenham em mente para a nossa avaliação oficial 2 da disciplina de Legislação Empresarial Aplicada no primeiro semestre de Gestão Comercial e também de Gestão de Recursos Humanos. Então, queria agradecer vocês que foram parceiros nesse período de pandemia, né? Essa turma especificamente, nós tivemos poucos encontros presenciais e nós já entramos em quarentena, então nós tivemos que fazer as aulas de modo virtual. E eu trouxe alguns convidados, inclusive ao longo desses dias, para que as nossas aulas pudessem ser mais atrativas e fosse um pouco diferente. E hoje eu vou fazer um apanhado dos conteúdos que serão referência para a nossa avaliação, ok? Então, o primeiro conteúdo que vai ser referência para a nossa avaliação trata-se das mudanças que a legislação trabalhista sofreu no período de pandemia. Para quem se lembra, nós tivemos uma aula muito especial sobre esse assunto com o advogado Vitor Souza, lá de Osório, do Rio Grande do Sul, inclusive, né, um abraço para o Vitor por ter contribuído com os conteúdos referentes a essa aula para a gente. E eu vou fazer um apanhado geral para que vocês relembrem esses assuntos, tá? Que também o material mais completo está disponível para vocês lá no portal e depois eu encaminho para vocês também o link com os detalhes. Então, é importante a gente lembrar que a pandemia ela trouxe mudanças, inclusive para o direito trabalhista, e por causa disso foram editadas duas medidas provisórias, que foi a 927, né, em 23 de março, e também a 936, que foi no dia 1º de abril, que trouxe então mudanças ali para aspectos relacionados ao direito do trabalho, flexibilizando essas legislações para que as empresas pudessem, de alguma maneira, tentar sobreviver em meio ao período de distanciamento social que foi que veio com os decretos municipais e estaduais. Então, aqui a gente vai falar sobre as principais mudanças que essas medidas provisórias trouxeram, que está listado aqui, que são a suspensão temporária do contrato de trabalho, a redução proporcional da jornada de trabalho e também do salário, home office, né, que é o teletrabalho, de acordo com a legislação, as férias individuais, as férias coletivas, a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho e também sobre o recolhimento do FGTS. Então essas foram as principais mudanças, vamos passar rapidamente por elas aqui. Lembrando que, como você sabe, nós temos aquela aula completa sobre esse assunto com o Vitor. Então, se vocês quiserem mais aprofundamento, vocês podem buscar aquela aula. Hoje é para a gente fazer essa revisão mesmo. Então, essa questão da suspensão temporária do contrato de trabalho, ela foi trazida em razão de que muitas empresas elas não conseguem nem abrir as portas em razão dos decretos que foram sancionados, nem trabalhar com home office nem de forma nenhuma. Então, empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões, elas podem dispensar temporariamente os funcionários sem pagamento do salário. E aí o governo é o responsável por entrar com 100% do seguro-desemprego para esses funcionários. E já as empresas que faturam acima de 4,8 milhões por ano, então a empresa fica responsável de pagar 30% do salário e o governo paga 70% em seguro-desemprego. Lembrando que o valor do seguro-desemprego recebido pelo funcionário, ele tem um teto no valor de R$ 1.813,03. E os contratos eles podem ser suspensos por no máximo 60 dias e nesse período benefícios e auxílios como vale alimentação, auxílio saúde, essas coisas mais, eles continuarão sendo pagos e esse funcionário não poderá trabalhar nem mesmo remotamente. Então, se o funcionário ele teve o seu contrato suspenso, a empresa não pode fazê-lo trabalhar mesmo assim. Isso é importante, isso pode gerar ali problemas para a empresa caso ela faça essa gambiarra. É importante lembrar isso. A próxima coisa interessante aí que nós temos de mudança foi a redução proporcional de jornada de trabalho. E como que acontece isso? Essa redução, ela acontece ora porque a empresa
está com menos trabalho, né, porque diminuiu a demanda, e também em razão, às vezes, de que, por conta do decreto, algumas empresas estão liberadas para funcionar, mas menos tempo. Né? Então, alguns comércios, por exemplo, podem funcionar 6 horas e antes funcionavam 8. Então, tem essas questões. Então, aqui foi trazido duas possibilidades: a redução de jornada de 25%, que pode ocorrer por meio de acordos individuais. Então, muitas empresas partiram para isso aqui, porque elas nem precisam fazer acordos coletivos ou coisa parecida. E também existe a possibilidade de fazer redução da carga horária. E lembrando, a redução da carga horária e também a redução do salário. Então, por exemplo, nessa redução de 25%, o trabalhador que antes era pago para trabalhar durante 8 horas por dia, ele passa a trabalhar 6 horas por dia. E o seu salário, por exemplo, se o salário dele era R$2.000, ele passa a receber R$1.500. Ele tem uma redução de 25%. E no caso da redução de 50% ou até 70%, ela pode ocorrer por meio de acordos individuais para cargos com salário inferior a R$ 3.135 ou superior a R$ 12.212,12. Se o salário do trabalhador estiver aí nesse meio, entre 3.000 e 12.000, precisa de um acordo coletivo com participação do sindicato. Então, são outras possibilidades também de redução ali de 50% e 70%. Menos empresas estão partindo para isso, mas também aconteceu em algumas empresas, sim. Importante salientar que essa redução ela pode ocorrer por até 90 dias, tá? E o governo ele se responsabiliza pelo pagamento do restante do salário de acordo com a redução na forma de seguro-desemprego. E nesse caso, o teto do seguro-desemprego é o mesmo descrito antes, que é de R$ 1.813,03. A próxima mudança que nós vimos foi a questão do home office. Na legislação, ela vem descrita como teletrabalho, que é o trabalho feito da própria casa. Eu, por exemplo, estou aqui dentro da minha casa dando aula para vocês. Então, o trabalho de home office, que já tinha sido incluído na reforma trabalhista em 2017, agora ele passa por mais algumas modificações. Primeiro, que não é preciso mudar o contrato de trabalho para que todo o time trabalhe remotamente. Então, mesmo anteriormente, para que o trabalhador trabalhasse de forma de home office, era preciso fazer uma alteração no contrato de trabalho. Agora, é importante fazer apenas um aditivo de contrato, e essa mudança ela tem que ser avisada com, no mínimo, 48 horas de antecedência para o trabalhador. E as pessoas que trabalham em regime de home office, elas ficam dispensadas no controle de jornada, segundo a medida provisória. Então, existe ali um trabalho, as empresas podem fazer calls, podem fazer chamadas, elas podem se utilizar de ferramentas para comunicar, a equipe se comunicar, porém, não existe aquela obrigatoriedade de controle de jornada, sabe? O horário de começar a trabalhar, o horário de finalizar o trabalho. Existe uma maior flexibilidade quando o trabalho é feito em home office. E a questão das despesas relativas ao home office fica por conta de negociação entre as partes. Então, caso a empresa veja a necessidade de fazer algum tipo de pagamento para o funcionário em razão dele estar trabalhando em casa, essa negociação fica por conta de negociação individual, né, com o trabalhador. E lembrando que, se caso a empresa queira faça o repasse, por exemplo, de dinheiro de internet ou qualquer coisa, uma ajuda de custo em relação ao home office, esse valor ele não entra como o valor de salário, tá? Então isso não vai contar, por exemplo, para benefícios ou coisa parecida do trabalhador, porque isso entra como ajuda de custo e não como salário. Outra mudança que aconteceu foi quanto à questão das férias, feriados e banco de horas. Então isso aqui é muito comum também, muitas pessoas passaram por isso, especialmente lá no começo da pandemia. Agora, né, é claro que empresas que não optaram por isso anteriormente, pode ser que estejam optando agora, mas isso estava muito mais lá no começo, né, especialmente quando as pessoas pensavam que seria um período curto de tempo. Lembrando que isso aqui, nós estamos trabalhando com as mudanças que foram efetivadas nessas duas medidas provisórias. Outras coisas podem acontecer nos próximos dias, ou já está em tramitação algumas mudanças, que em razão especialmente de que nós estamos
por mais que o comércio esteja voltando aos poucos, né, o comércio, as indústrias e tudo mais, esteja voltando, mas a gente pode ter novos picos da pandemia e fazer com que, novamente, os decretos sejam estabelecidos para que as empresas fechem novamente. Então, nós ainda estamos no meio desse processo e tudo pode acontecer. Nós estamos trabalhando em cima dessas duas medidas. Sobre as férias, tanto as férias individuais quanto as férias coletivas, elas podem ser antecipadas com aviso prévio de 48 horas. Então, o trabalhador, as férias já estavam planejadas para acontecer, sei lá, em novembro, dezembro. A empresa, de forma ali unilateral, pode colocar que ou as férias individuais ou as férias coletivas sejam antecipadas para esse período agora de pandemia. E é possível antecipar feriados não religiosos também, que sejam municipais, estaduais e federais. Lembrando, feriados não religiosos, como por exemplo, aniversário da cidade, ou outras datas que não estejam ligadas a questões religiosas, como por exemplo, Dia da Consciência Negra, ou ou outros feriados desse tipo. E se as atividades forem interrompidas, é possível criar um banco de horas para compensar esse tempo não trabalhado no futuro. Então, o que acontece? Pode ser que a gente faça a interrupção do trabalho, ficou algumas semanas fechados, e esse período pode ser que o empregador coloca isso num banco de horas, ou seja, o trabalhador está me devendo horas. E aí, depois, nos próximos 18 meses, então, o trabalhador vai ter que repor isso em forma de hora extra, para repor o trabalho que ele não trabalhou. Só que essa reposição, ela segue aquelas mesmas regras do controle de jornada anterior, que já existe, que já está em vigor, que é o trabalhador, ele trabalha 8 horas por dia e pode fazer até 2 horas de hora extra. Então, não pode extrapolar 10 horas por dia de trabalho. Então, é o que vai acontecer no futuro para quem optou por dispensar os trabalhadores, e nesse período que eles estão dispensados, eles continuam recebendo e forma-se, então, um banco de horas. Isso também era uma possibilidade. Outra coisa está na questão da suspensão das exigências administrativas e também do recolhimento do FGTS. Essa questão da suspensão das exigências administrativas, elas têm relação com, por exemplo, exames médicos, né, a obrigatoriedade dos exames médicos, com exceção dos demissionais. Quando é feita a demissão do colaborador, obrigatoriamente é preciso que seja feito o exame demissional, mas, por exemplo, aqueles exames que são feitos periódicos, que várias empresas precisam fazer, entre outras exigências administrativas, elas estão suspensas nesse período. Então, por exemplo, aí nesse mesmo texto fala sobre treinamentos obrigatórios que precisam ser feitos, eles podem ser feitos à distância ou podem ser suspensos neste momento, e quando passar esse período de distanciamento, as empresas farão eles. E outra coisa é a questão do recolhimento do FGTS. Isso aqui é o seguinte: a empresa, ela pode adiar o recolhimento do FGTS dos meses de março, abril e maio, né? Já até acabou esses meses, inclusive, que vencem, no caso, em abril, maio e junho, e esse recolhimento ele poderá ser feito a partir de julho, parcelado em até 6 meses sem juros. Para utilizar o benefício, é preciso fazer a declaração até o dia 20 de junho. Então, em caso de demissão de funcionário, será preciso recolher o FGTS normalmente. Estão suspensos por 180 dias os prazos para defesa e recurso em processos trabalhistas e débito de FGTS. Isso aqui se deu para que a empresa ela tenha essa flexibilidade quanto à questão do recolhimento do FGTS e depósito em conta que todo trabalhador tem direito, né? E isso é feito, a empresa necessita fazer esse depósito, mas nesse período de pandemia o governo preferiu flexibilizar isso. E o próximo, já terminamos no caso, mas é importante lembrar que algumas medidas relativas ao Covid-19 também foram tomadas, como, por exemplo, a questão de que funcionários contaminados pela Covid não podem ser identificados nominalmente, né? A empresa não pode nominá-los. O RH deve comunicar às pessoas que tiveram contato com eles apenas e recomendar quarentena de 14 dias para os infectados e para quem teve contato com essas pessoas que foram infectadas oficialmente. Então, isso é o que diz a recomendação
dessas medidas provisórias também. E o STF ele suspendeu no dia 29 de abril a MP 927, que exigia a comprovação de nexo causal para que casos de Covid-19 fossem considerados doença ocupacional. Ou seja, a Covid-19 ela é considerada uma doença ocupacional e não precisa de uma comprovação de nexo causal. Então, apenas a comprovação médica, digamos assim, nós já temos, então, a comprovação de doença ocupacional e todas aquelas coisas que são relacionadas, como de que o trabalhador pode ficar em casa e continuar recebendo, e essas coisas todas, a Covid, no caso, entra dentro dessas regras. Então, aqui nós tivemos, então, o resumo de como essa pandemia afetou os direitos trabalhistas. E essa é a primeira parte, no caso, do nosso resumo, que tratará sobre a nossa avaliação. O próximo assunto é crimes empresariais. Essa aula, quem trouxe esse conteúdo pra gente foi o advogado Matheus Aguinaldo, que inclusive agradeço também pela contribuição, e ele trouxe 5 crimes empresariais que são cometidos pelos empresários e que muitas vezes sem eles inclusive saberem que estão realmente cometendo um crime, e por isso tão importante. Um desses crimes inclusive está dentro desse processo de pandemia, então por isso muito interessante trazer esse assunto para a atualidade. Então esse conteúdo também vai ser pauta para nossa avaliação da semana que vem. Vamos relembrar então quais são esses 5 crimes? Vamos então aqui. O primeiro crime é exatamente aquele que está relacionado... Primeiro é importante a gente contextualizar, né? Conceitualizar. Os crimes empresariais eles são delitos com relação ao exercício da empresa, praticado por gestores ou pelos sócios, onde os próprios são responsabilizados. Então, por mais que a empresa seja ali a causadora né, esteja dentro do exercício da atividade empresarial, os gestores ou os sócios, as pessoas que estão diretamente envolvidas com aquela ação, é que são responsabilizados penalmente por esses crimes, e eles podem pagar por esses crimes. Então, aqui a gente vai citar 5 deles, tá? O primeiro deles, né, como eu tinha dito, é exatamente aquele que está relacionado com a pandemia, que é do momento, digamos assim. Então, infração de medida sanitária. Em resumo, o que é essa infração de medida sanitária? É quando, por exemplo, o empresário ele decide não respeitar os decretos que foram estabelecidos pelas prefeituras, pelos estados, quanto ao funcionamento das empresas. Então, vou citar, sei lá, um exemplo. Aqui em Cuiabá, voltou a funcionar, no momento dessa gravação, pelo menos, foi decretado que pode voltar. Há pouco tempo atrás, não vou saber exatamente o dia, mas sei lá, essa semana, os bares e restaurantes puderam voltar a funcionar, puderam voltar a receber clientes com várias medidas de segurança. Só que como teve um aumento muito grande do número de casos, e como teve uma superlotação dos leitos de hospital, o prefeito então determinou que a partir de sábado, no caso no dia 13 de junho, haverá, então, a partir de 10h30 da noite não pode nada funcionar. Tem vários detalhes lá, mas assim, foi decretado toque de recolher a partir das 10h30 da noite. Em Primavera do Leste, por exemplo, uma cidade vizinha aqui, muito próxima, a partir das 19h30 já não pode mais nenhum comércio ficar aberto. Então, o que acontece? Caso alguma dessas empresas seja flagrada funcionando fora do horário que foi estabelecido de toque de recolher, por exemplo, aqui em Cuiabá, essa empresa poderá, além das multas todas que vai acontecer ao CNPJ, né, a empresa, o empresário, a pessoa que é responsável por aquela empresa, ela pode responder criminalmente por esse crime aqui, que é o crime de infração de medida sanitária. Então, com detenção de 1 mês a 1 ano ali, de acordo com o Código Penal. Então, em resumo, é isso. A segunda lei que nós relembramos é a questão da apropriação indébita tributária e também a outra que a gente vai ver agora, que é a questão de favorecimento de credores. Essas duas próximas, elas têm a ver com a questão de quando a empresa, principalmente quando ela está... É isso? Não, minto, são os próximos. Voltando aqui.
Quando a gente fala de apropriação indébita tributária, é quando a empresa faz assim, ó. Ela, por exemplo, o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto, a empresa, ela cobra esse imposto dos clientes. É repassado isso para os clientes pagarem. Se a empresa, por acaso, cobra isso do cliente e não repassa para o governo, não repassa para o Estado, ela está se apropriando de um dinheiro que ela cobrou e não repassou. Então ela vai responder criminalmente por isso. Esse artigo 2º aqui, inciso 2º também da Lei 8.137, ele traz exatamente quanto a isso. Quando o empresário ele recolhe, ele, no caso, ele cobra, mas ele não recolhe, ele não passa para o governo, como é o caso do ICMS. Então ali a pena é de 6 meses a 2 anos e também multa, além das questões todas que podem envolver o CNPJ da empresa. Isso aqui é a responsabilização penal que os gestores e sócios podem sofrer. Aí as próximas duas, que é como eu tinha falado, elas estão relacionadas ao processo de falência da empresa, ou quando as empresas entram em recuperação judicial. O primeiro deles é a questão da fraude contra credores. O que acontece? A empresa, ela, quando vai passar por um processo de recuperação judicial, é feito toda uma análise quanto às questões contábeis, os bens da empresa, isso, aquilo. Essa fraude acontece quando é descoberto que a empresa, por acaso, fez algum tipo de erro, sabe, nos seus registros, nos seus lançamentos contábeis, na escrituração, algum tipo de coisa que foi colocado dentro da parte legal da empresa para que o juiz entenda que aquilo foi feito de forma intencional para que o empresário, para que os sócios obtenham vantagem no processo. Então, um exemplo que inclusive o Matheus Agnaldo citou lá na ocasião, é aquela questão de quando a empresa ela constitui, né, feita a constituição da empresa, e é dito lá no contrato que a empresa, por exemplo, fez a integralização de capital de um valor X. E aí quando vai descobrir na prática, percebe-se que não, essa integralização ela houve no papel, mas na prática ela não aconteceu. Então isso pode fazer com que esse crime seja entendido pelo juiz, e aí a pena é de 3 a 6 anos e mais multa, né, no caso da fraude contra credores. Ainda nesse processo de recuperação judicial ou falência de empresa, existe um outro crime que as empresas podem cometer, que é o favorecimento de credores. Quando que acontece esse favorecimento de credores? Quando você decreta falência, existe recuperação judicial e tal, entra então um personagem que é a questão do administrador judicial, que vai fazer uma análise dos seus bens, dos seus ativos, de tudo que a empresa tem, para poder, de acordo com uma lista de prioridades, pagar, né, dentro das possibilidades que a empresa tem, pagar esses credores. Esse crime acontece quando o empresário, já aberto o processo, né, já aberto o processo de recuperação judicial, ele por acaso ele faz algum tipo de pagamento desrespeitando a fila. Então, por exemplo, lá diz que, né, existe uma fila de prioridades. O primeiro deles é o administrador judicial, que tem que ser pago uma porcentagem sobre o volume do dinheiro negociado. Depois tem os colaboradores, aí os fornecedores diretos, fornecedores indiretos, isso e aquilo. Então, se por acaso a empresa vai lá e paga alguém antes de pagar outra pessoa, isso pode constar como favorecimento de credores e a multa pode chegar a 2 a 5 anos de detenção, além de multa. Então, aqui também um crime que está dentro desse universo. E o último crime que o Matheus trouxe é um crime muito cometido em obras de ficção, inclusive, mas na real acontece também com muita frequência, que é o crime de evasão de divisas. Do que trata esse crime de evasão de divisas? É quando, principalmente, né, aqui que a gente entende, quando o empresário envia dinheiro para contas no exterior sem pagar tributos. Sabe, existem países, por exemplo, que os tributos eles são muito baixos ou nem existem tributos, que são chamados paraísos fiscais. Então é muito bom você ter se você tem muito dinheiro, ao invés de você deixar esse dinheiro no Brasil, que tem uma alta carga tributária, os empresários enviam esse dinheiro para esses países, já que eles não têm que ficar pagando taxa por esse dinheiro ficar nesses outros países, esses ativos. Só que daí o que acontece?
Se ele faz esse envio de dinheiro para o exterior sem pagar os impostos que o governo brasileiro exige, né, quando existe uma transferência de dinheiro no exterior, eu não sei se alguém já teve essa experiência de, por exemplo, mandar dinheiro para um parente que mora no outro país. Você precisa pagar impostos em razão de fazer essa transferência. Agora, se você fizer esse transporte no seu jatinho particular, com uma mala de dinheiro, e chegar lá e fizer depósito direto, você está fazendo evasão de divisas. E você pode levar ali uma prisão de 2 a 6 anos, além de levar também multa. Né? Esses são os 5 crimes que foram trazidos como crimes empresariais muito comuns que os empresários cometem, muitas vezes, inclusive, sem saberem que eles são crimes. E nós vamos, então, para o nosso último assunto que vai cair na nossa avaliação, que é sobre a uberização do trabalho. Nós tratamos sobre isso aqui. Essa uberização do trabalho, ela vem realmente o nome, né, tem origem ali na questão do Uber, e ele tem relação com essa questão de um aumento significativo dentro do mercado de trabalho de pessoas que prestam serviços sem vínculos trabalhistas, que são os autônomos, como, por exemplo, os motoristas de Uber, que não têm uma relação de contrato com a Uber. Ou melhor, eles não têm uma relação trabalhista com a Uber. Eles são pessoas autônomas que se utilizam do serviço do aplicativo para oferecer carona, né, para oferecer o serviço de transporte para passageiros. E aí nós temos também, entre outros, né, dentro disso, como por exemplo, todos os serviços de entregas que a gente conhece da Rappi, da Uber Eats, entre outras empresas que existem de entrega também, em que não há um vínculo trabalhista. Né? As pessoas trabalham, ali elas geralmente são remuneradas por produtividade, pelo quanto elas conseguem produzir dentro das taxas estabelecidas, e não há ali qualquer tipo de referência a direitos trabalhistas. Então, dentro desse sistema, a gente vê vantagens e desvantagens. Inclusive, o trabalho que eu pedi para vocês me entregarem, ele tinha a ver com o que vocês enxergavam de vantagens e desvantagens sob a ótica do empresário. E aqui a gente vai tratar sobre vantagens e desvantagens em relação ao trabalhador. É importante lembrar que, inclusive, na ocasião da aula, eu trouxe esse print aqui sobre a questão do aumento significativo do desemprego no nosso país. E esse aumento do número de desempregados é que faz, inclusive, com que essas pessoas que precisam continuar tendo algum tipo de renda sejam empurradas para esses tipos de trabalho. Né? Então, especialmente no Brasil, isso acontece muito. Então, sobre a questão dos prós, né? Quais são as vantagens desse tipo de trabalho? É uma alternativa para o desemprego, também tem a questão da liberdade para você escolher os horários e quais tarefas você quer executar. Existe uma maior flexibilidade de trabalho. Você é seu próprio chefe, você pode estabelecer suas próprias metas, você pode focar nos seus resultados, você pode estabelecer, hoje eu vou trabalhar tanto, mas amanhã eu vou folgar. Então você é o seu próprio chefe nesse sentido. Existe uma possibilidade de aumentar a renda, principalmente quando esse trabalho ele não é o trabalho principal seu, mas você coloca ele para você fazer nos seus contraturnos. E existe ali também uma ideia de que esse trabalhador tem mais tempo para a vida pessoal dele, já que ele pode fazer os seus horários de acordo com as suas possibilidades. E os contras que foram levantados aqui também é a questão de falta de estabilidade. Você não faz ideia de quanto você vai conseguir receber no final do mês, porque essa demanda pode ser variável, não há salário fixo, depende do esforço ativo do trabalhador, né? Sem trabalho, se você te faltar um dia do trabalho naquele dia, você não recebe nada. Existe aquela questão das perdas de garantias trabalhistas já conquistadas na consolidação das leis trabalhistas. Então, ali o trabalhador perde qualquer tipo de direito que ele já havia conquistado. Não existe muita legislação vigente que controle esse sistema de trabalho. Pode levar a uma possível precarização do trabalho, já que ali existe um ciclo onde os lucros eles se interpõem aos direitos das pessoas e uma falta de remuneração por hora extra, porque é por produtividade. Mesmo que você trabalhe 10, 12, 20 horas por dia, você vai estar trabalhando dentro da questão da remuneração fixa. Não é porque você trabalhou mais de 8 horas, como é o caso do trabalho natural. Quando você faz hora extra, existe ali uma remuneração extra por isso. Nesse tipo de trabalho não há nada desse sentido. Então, era basicamente isso.
E a questão das sociedades empresariais. A boa notícia para vocês é que sociedades empresariais, que é um trabalho que vocês tiveram que me entregar, que foi a nossa amiga e advogada Aline Tomazelli que trouxe essa aula, vocês não precisarão se preocupar com esse conteúdo, que é um conteúdo inclusive um pouco mais complicadinho, né? Para a nossa avaliação da semana que vem. Então a avaliação ela vai ser baseada na questão da flexibilização das leis trabalhistas dentro do período de pandemia, vai ser também sobre as sociedades empresariais, sobre os crimes empresariais e sobre a uberização do trabalho. Então, queria aqui agradecer a todos vocês por esse semestre. Nós nos encontraremos no próximo semestre de alguma forma. E aproveitem essas férias também para fazerem boas leituras. Tá? Me procurem, dá uma olhada lá nas minhas redes sociais, que de vez em quando eu faço algumas postagens sugerindo alguns conteúdos para vocês continuarem o aprendizado mesmo no período de férias. Então, um grande abraço e nos vemos no próximo semestre. Ah, claro, semana que vem vocês têm a avaliação oficial para fazerem e quem por acaso precisar ainda me encontrar nos próximos dias, eu estarei disponível, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até a próxima.